E se eu te dissesse que a Bíblia menciona mais de 100 plantas e que a maioria delas não está em nenhuma bula de remédio, em nenhuma prateleira de farmácia, em nenhum protocolo médico moderno? Essas plantas estavam nas mãos dos profetas, nas receitas dos sacerdotes, nas cozinhas de povos que viveram séculos sem antibióticos sintéticos, sem anti-inflamatórios industriais, sem nenhum dos recursos que consideramos indispensáveis hoje. E eles sobreviveram. Muitos deles viveram bem. O que a maioria das pessoas não percebe é que a Bíblia não é apenas um texto de fé, é um registro médico, um formulário botânico acumulado ao longo de milênios de observação passado de sacerdote em sacerdote, de mãe em filha, de agricultor em agricultor. Cada erva mencionada nas Escrituras estava lá por uma razão, e essa razão, na maioria dos casos, não era simbólica, era prática, era medicinal, era o conhecimento de um povo que não podia se dar ao luxo de usar o que não funcionava. Neste vídeo, vou te mostrar 15 dessas ervas, cada uma com uma âncora nas Escrituras, cada uma com o que a ciência moderna descobriu sobre ela, e cada uma ainda acessível hoje para quem quiser usá-la. Fica até o final, porque o número 3 desta lista é extraordinário. Um rei estava morrendo, e o profeta Isaías não mandou buscar médico nem mineral raro, mandou buscar figos, uma pasta simples, aplicada sobre a ferida. 3.000 anos depois, a pesquisa farmacológica identificou exatamente o que aquela pasta estava fazendo no tecido, e a resposta muda completamente como você vai olhar para essa fruta. E o número 2. Porque todos os grandes templos da antiguidade hebreus, egípcios, gregos, romanos queimavam a mesma resina. Por milênios isso foi tratado como símbolo. A neurociência moderna descobriu que a fumaça dessa resina atravessa a barreira hematoencefálica e ativa receptores específicos no cérebro. Não era devoção, era farmacologia, e eles faziam isso todos os dias. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho, porque esse é o tipo de conteúdo que o algoritmo não vai te entregar se você não pedir. Vamos começar. Aqui estão 15 ervas bíblicas que ainda curam, ranqueadas das mais notáveis às absolutamente extraordinárias. Número 15. As ervas amargas do Êxodo, o cardápio da libertação. Êxodo 12:8. Deus não prescreveu apenas um rito espiritual para a noite da Páscoa. Prescreveu um cardápio específico, carne assada, pães sem fermento e ervas amargas. O cardápio incluía chicória selvagem, endívia, dente de leão, agrião amargo, plantas que cresciam naturalmente no Egito e no Sinai e que os hebreus conheciam bem. O amargor não era apenas símbolo da escravidão, era funcional. Essas plantas eram consumidas antes de refeições pesadas em toda a cultura mediterrânea antiga, porque facilitavam a digestão e preparavam o corpo para absorver nutrientes. Os egípcios as documentaram nos papiros de Ebers de 1550 a.C. O princípio ativo central é a lactocopicrina e os sesquiterpenos lactônicos, compostos que estimulam a produção de bile pelo fígado e a secreção de enzimas digestivas. A pesquisa moderna confirmou a ação anti-inflamatória sistêmica com inibição de citocinas pró-inflamatórias, o mesmo alvo de muitos anti-inflamatórios farmacêuticos, sem os efeitos colaterais gástricos. Chicória, endívia e dente de leão estão em feiras e mercados em todo o Brasil. Consuma crus antes das refeições ou em chá da raiz torrada. Essas ervas sumiram da mesa brasileira porque o mercado moderno ensinou que amargo é ruim e nos vendeu versões cada vez mais doces de tudo. Perdemos o amargo e ganhamos uma epidemia de problemas digestivos e hepáticos. A conexão não é coincidência. Número 14. A hortelã, a erva do dízimo. Mateus 23:23. Jesus repreende os fariseus, citando 3 ervas que eles davam como dízimo: hortelã, endro e cominho. O dízimo era 1/10 de tudo que se produzia. Essas ervas eram valiosas o suficiente para serem tributadas. Não eram decoração, eram economia e medicina ao mesmo tempo. A hortelã era cultivada por todo o Mediterrâneo há pelo menos 3.000 anos. Os egípcios a utilizavam para o sistema digestivo encontrada em tumbas de 1000 a.C. Na Europa medieval, era item obrigatório nos jardins dos mosteiros beneditinos, prescrita como digestivo e calmante. O composto central é o mentol, um monoterpeno, que age nos canais de cálcio da musculatura lisa do trato gastrointestinal, produzindo relaxamento muscular. Ensaios clínicos demonstraram que o óleo essencial de hortelã, pimenta em cápsulas entéricas, reduz significativamente os sintomas da síndrome do intestino irritável.
A mentona e o acetato de mentila têm ação antimicrobiana documentada contra a H. pylori, a bactéria associada à úlcera gástrica. Chá das folhas frescas após as refeições. Inalação do vapor para congestão. A hortelã é uma das plantas mais fáceis de cultivar no Brasil. A hortelã nunca foi completamente esquecida, mas foi reduzida a saborizante de chiclete e pasta de dente. O uso medicinal real, que os fariseus consideravam valioso o suficiente para dizimar, foi substituído por uma versão artificial do seu sabor. Ficou o aroma, foi embora a substância. Número 13. O endro. A erva dos bebês que o mundo bíblico levava a sério. Também citado em Mateus 23:23, ao lado da hortelã e do cominho. O endro aparece no papiro de Ebers egípcio de 1550 a.C., como tratamento para flatulência e cólicas. Os romanos o carregavam em marchas longas para tratar problemas digestivos em campo. Na Europa medieval, chás de endro eram o remédio padrão para cólicas infantis em toda a Europa até o século XX. A palavra inglesa dill vem do nórdico antigo dila, acalmar. Os compostos centrais são a carvona e o limoneno, terpenos com mecanismo espasmolítico documentado na musculatura intestinal, que reduzem a hipermotilidade e explicam milênios de uso para cólicas e gases. A apigenina presente nas folhas tem ação ansiolítica leve documentada. Sementes levemente torradas sobre pratos quentes. Chá das sementes para digestão, de cultivo fácil em vasos. O endro foi esquecido no Brasil porque nossa tradição culinária não veio do Mediterrâneo diretamente. Uma planta que curava cólicas de bebês por 3.500 anos é hoje um desconhecido nas nossas cozinhas. Isso foi uma perda real. Número 12. O cominho, a semente que Jesus tributava. Mateus 23:23, a terceira erva dos dízimos. O cominho aparece também em Isaías 28:25 até 27, onde o profeta descreve como cada semente é colhida de forma diferente, o cominho se colhe com uma vara. Conhecimento agrícola específico. Valor econômico real. O cominho foi encontrado em tumbas egípcias como oferenda funerária. Ibn Sina dedicou sessão inteira a ele no cânone da medicina. Era tão valioso que serventes o carregavam à mesa como nós carregamos saleiros. O composto central é o aldeído cumínico com ação antimicrobiana documentada. O dado mais relevante está na regulação glicêmica. Pesquisas clínicas demonstraram que o consumo regular reduz significativamente glicose em jejum e hemoglobina glicada em pacientes pré-diabéticos, com mecanismo de inibição de enzimas que quebram carboidratos. Os fitosteróis presentes mostraram redução de colesterol LDL em estudos controlados. Sementes levemente torradas em pratos quentes. Encontrado em qualquer mercado do Brasil, o cominho nunca foi esquecido na cozinha brasileira, está no feijão, na carne de sol, mas seu papel medicinal foi completamente apagado. A semente que Jesus tributava foi reduzida a tempero. No mundo antigo, essa distinção não existia. Número 11. A linhaça, a semente escondida no tecido dos profetas. O linho percorre as escrituras de ponta a ponta. Êxodo 9:31, a praga que destruiu o linho no Egito foi uma calamidade econômica. Provérbios 31:13, a mulher virtuosa busca lã e linho. Marcos 15:46, o corpo de Cristo foi envolto em linho para o sepultamento. O linho era tecido, economia e alimento ao mesmo tempo. Hipócrates, no século V a C, prescrevia linhaça para inflamações das mucosas, e o Degarda de Bingen, no século XII, descrevia cataplasmas de linhaça para inflamações e dores. A linhaça é a fonte vegetal mais rica em ácido alfa-linolênico, o ômega 3, precursor do EPA e DHA, com ação anti-inflamatória, via inibição das mesmas vias dos anti-inflamatórios não esteroidais. Os lignanos estão presentes em concentrações até 800 vezes maiores que qualquer outro alimento vegetal, com associação clínica à redução de marcadores de câncer hormônio dependente. Sementes moídas na hora, 1 a 2 colheres de sopa por dia. A moagem é essencial. A semente inteira não entrega os compostos adequadamente. A linhaça ficou décadas esquecida enquanto a indústria vendia suplementos de ômega 3 encapsulado a preços proibitivos. A semente que os sacerdotes egípcios consumiam, que Hipócrates prescrevia, estava no mercado por centavos o tempo todo. Número 10. O nardo, o perfume que valia 1 ano de salário. João 12:3, Maria toma 1 libra de unguento de nardo puro e unge os pés de Jesus. Marcos 14:5,
Avalia aquele frasco em 300 denários, aproximadamente um ano de salário de um trabalhador. Os discípulos se indignaram com o desperdício. Jesus os corrigiu. O que Maria usou não era apenas perfume, era o medicamento mais valioso do mundo antigo. O nardo vinha do Himalaia por rotas comerciais de milhares de quilômetros. Em Ayurveda, é chamado de Jatamansi e prescrito há mais de 3.000 anos para ansiedade e insônia. Dioscorides catalogou suas propriedades sedativas no século I d.C. O nardo contém jatamansona e nardosinona sesquiterpenos com ação ansiolítica documentada, com mecanismo que inclui modulação dos receptores GABA-A, o mesmo alvo dos benzodiazepínicos, sem o potencial de dependência. Pesquisas identificaram também ação neuroprotetora com inibição da acetilcolinesterase, óleo essencial disponível em lojas de aromaterapia e online no Brasil, extrato em cápsulas em farmácias de manipulação. A indústria farmacêutica patenteou os mecanismos que o nardo ativa e vendeu moléculas sintéticas para acessá-los. Uma raiz do Himalaia que Maria considerava valiosa o suficiente para usar sobre Cristo não cabia no modelo de negócio de nenhuma farmacêutica. Número 9. O coentro, a semente que Deus escolheu para descrever o maná. Êxodo 16:31. Os israelitas nomeiam o alimento milagroso. Era como semente de coentro, branco, com sabor de bolo de mel. Números 11:7 repete a comparação. Não é comparação aleatória, o coentro era tão presente no cotidiano daquele povo que todos sabiam exatamente como era aquela semente. Sementes foram encontradas em tumbas egípcias de 3.000 anos a.C. O papiro de Ebers o prescreve para problemas digestivos. Os romanos o usavam para conservar carnes, suas propriedades antimicrobianas eram observadas empiricamente antes de qualquer teoria microbiológica existir. As sementes contêm linalol, um terpeno com ação antimicrobiana e ansiolítica documentada. Estudos identificaram efeito hipoglicemiante com mecanismo de estimulação da secreção de insulina. O óleo essencial demonstrou atividade contra Candida albicans e bactérias resistentes a antibióticos em estudos laboratoriais. Sementes torradas e moídas sobre pratos quentes, disponível em qualquer mercado do Brasil. O coentro nunca foi esquecido na cozinha brasileira, é divisivo, amado e odiado. O que foi esquecido é que a semente e a folha são medicamentos reais. O mesmo povo que discute sobre coentro na pizza não sabe que está brigando sobre a planta que Deus escolheu para descrever o maná. Número 8. O cálamo aromático, o ingrediente secreto do óleo sagrado de Moisés. Êxodo 30:23. Deus instrui Moisés com precisão cirúrgica. Mirra pura, cinamomo aromático, cálamo aromático, cássia. 4 ingredientes com quantidades específicas para o objeto mais sagrado da tradição israelita. O cálamo não era elemento decorativo dessa fórmula. Em Ayurveda, é chamado de Vasha Vos, fala e prescrito há milênios para memória e comunicação. A medicina chinesa tradicional o utiliza há mais de 2.000 anos. Na Europa medieval, a raiz seca era mascada para dores de dente e problemas digestivos. Os compostos do cálamo têm ação neuroprotetora estudada em modelos de pesquisa. A acoramona demonstrou ação anti-inflamatória via inibição de NF-κB. Ressalva importante: o óleo essencial concentrado não é recomendado para uso interno. O uso seguro é sempre a raiz seca em chá, nunca o composto isolado industrialmente. Raiz seca em chá, disponível em ervanários especializados e online. O cálamo virou item de lista negra por uma confusão de dose que os antigos nunca cometeram. O ingrediente do óleo sagrado de Moisés foi proibido em vez de ter seu uso tradicional distinguido do concentrado industrial. Antes de continuar, preciso pausar aqui por um segundo. Você chegou até o número 8. Você está acompanhando a lista das ervas do óleo sagrado de Moisés, o alimento que sustentou Israel no deserto, a semente que Deus usou para descrever o maná. Isso diz algo sobre você. A maioria das pessoas passa pelo dia sem se perguntar por que os mesmos compostos que os sacerdotes israelitas misturavam num óleo são os que os pesquisadores modernos estudam para combater bactérias resistentes a antibióticos. Você se perguntou? Se você ainda não está inscrito no Sacred Soil, esse é o momento. Aperta o botão de inscrição, deixa um like e isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para quem precisa ver e ativa o sininho. Estamos construindo aqui uma comunidade de pessoas que levam esse conhecimento a sério. Agora, uma pergunta que aparece muito nos comentários. Onde eu encontro essas ervas?
Como eu sei que o que estou comprando tem qualidade? É a pergunta certa. A resposta honesta é: a maioria do que está nas prateleiras passou por tanto processamento, tanto tempo em estoque, tanta adulteração, que os compostos ativos estão em concentrações muito abaixo do que qualquer tradição histórica usou ou qualquer estudo clínico testou. Ervas secas perdem potência com calor e luz. Óleos essenciais baratos são frequentemente diluídos. Extratos em cápsulas variam enormemente em padronização. Eu fiz a pesquisa. Encontrei os fornecedores em que confio. Na descrição desse vídeo estão os links para ervas secas de qualidade, sementes tradicionais para cultivo próprio, porque a melhor fonte, quando possível, é sempre o que você mesmo planta, e extratos padronizados para os itens dessa lista que você vai querer ter em casa. Os links estão na descrição. Voltando à lista. Número 7. A canela. No óleo mais sagrado da história, ela estava presente por uma razão. Êxodo 30 contra 23 até 24, a cássia aparece como quarto ingrediente do óleo sagrado de Moisés, com quantidade específica. No mundo antigo, a canela era mais valiosa que ouro em peso importada da China e do Sri Lanka por rotas que os mercadores guardavam como segredo de Estado. Os egípcios a usavam na mumificação por suas propriedades antimicrobianas, preservavam corpos com um composto que não sabiam nomear, mas sabiam que funcionava. A medicina medieval europeia a prescrevia para aquecer o frio interno e descrição intuitiva do que hoje chamamos de melhora da sensibilidade à insulina. O composto central é o cinnamaldeído. Ensaios clínicos randomizados demonstraram que o consumo regular de cássia reduz glicose em jejum e melhora a sensibilidade à insulina, com mecanismo de ativação dos receptores de insulina e inibição de enzimas que quebram carboidratos. O acetato de cinamila tem ação antimicrobiana de amplo espectro que explica a mumificação egípcia, meia a uma colher de chá por dia em chás, sobre frutas, em iogurtes, encontrada em qualquer mercado do Brasil. A canela nunca foi esquecida, mas foi completamente desassociada do seu papel medicinal. O ingrediente do óleo sagrado de Moisés virou enfeite de cappuccino. A redução foi tão completa que precisamos de ensaios clínicos para lembrar o que todo médico medieval sabia. Número 6. A babosa. Nicodemos trouxe 30 quilos, essa quantidade não era acidental. João 19, 39 até 40. Nicodemos traz aproximadamente 30 quilos de mirra e aloés para o sepultamento de Cristo. 30 quilos, uma quantidade que só faz sentido como ato médico ritual de altíssimo valor. O papiro de Ebers, de 1550 a. C. Lista 12 preparações medicinais com aloés. Alexandre Magno desviou rotas de conquista para garantir acesso às ilhas onde ela crescia para tratar os ferimentos de seus soldados. Os árabes a chamavam de o médico silencioso. Os compostos centrais são a semanana polissacarídeo, com ação cicatrizante que acelera a produção de colágeno e fibroblastos, e compostos anti-inflamatórios via inibição de prostaglandinas. Estudos clínicos confirmam eficácia para cicatrização de queimaduras, redução de inflamação intestinal em colite ulcerativa e regulação de glicemia em diabetes tipo 2. Gel interno da folha fresca aplicado diretamente em queimaduras e irritações. A planta cresce praticamente em qualquer lugar do Brasil. O uso medicinal sério, que levou Nicodemos a carregar 30 quilos para o sepultamento mais importante da história cristã, foi substituído por cremes industriais que usam aloés como ingrediente de marketing em concentrações homeopáticas. Número 5. O alho. Os israelitas choraram sua ausência e tinham razão. Números 11 contra 5. Os israelitas no deserto lamentam os alimentos do Egito. Peixe, pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos. O alho é o fecho da lista. Estavam perdendo um dos mais poderosos medicamentos naturais de sua dieta diária. Papiros egípcios de 1550 a. C. Listam 22 preparações com alho. Os trabalhadores que construíram as pirâmides recebiam alho como parte da ração diária, identificado arqueologicamente. Louis Pasteur documentou sua ação antibacteriana em 1858. Durante as guerras mundiais, foi usado em curativos quando antibióticos faltavam, chamado de penicilina russa. O composto central é a alicina produzida quando o alho é cortado ou esmagado. Ação antibacteriana de amplo espectro documentada, incluindo contra cepas resistentes a antibióticos. O ajoeno e o disulfeto de dialila têm ação vasodilatadora
Estudos clínicos confirmam redução de pressão arterial e de colesterol LDL com consumo regular. 1 a 2 dentes esmagados, consumidos crus ou levemente aquecidos. Deixar descansar 10 minutos após esmagamento preserva parte da alicina. Cozimento prolongado destrói os compostos ativos. O alho foi relegado a tempero enquanto a indústria vendia estatinas e antihipertensivos. O alimento que os israelitas choraram no deserto está na sua feira por menos de R$2. O problema nunca foi acesso. Foi que paramos de levá-lo a sério. Número 4. A mirra. Os magos trouxeram um remédio, não apenas um presente. Mateus 2:11, os magos trazem ouro, incenso e mirra. A mirra aparece também no óleo sagrado de Moisés, no Cântico dos Cânticos, em Ester 2:12 e em João 19:39 no sepultamento de Cristo. É a planta mais mencionada nas Escrituras no contexto de cura e purificação. Os egípcios a usavam em mumificação e como tratamento para feridas infectadas há pelo menos 4.000 anos. Dioscorides descrevia seu uso para infecções orais como analgésico tópico. Ainda hoje é ingrediente em dentifrícios com aprovação regulatória. Os compostos principais são resinas terpenoides com ação anti-inflamatória via inibição de leucotrienos e prostaglandinas. A comifórina tem ação analgésica sem potencial de dependência. Estudos identificaram ação contra parasitas intestinais comparável a medicamentos antiparasitários em ensaios clínicos. A ação antimicrobiana foi confirmada contra Staphylococcus aureus e E. coli. Resina em tintura ou pó disponível em lojas de produtos naturais. Bochecho com tintura diluída para gengivites e aftas. A mirra foi esquecida quando a síntese química tornou mais lucrativo fabricar antibióticos em laboratório. O presente dos magos foi substituído por penicilina sintética, que hoje enfrenta crise global de resistência bacteriana. A resina que preservava faraós ainda funciona contra as bactérias que derrotam nossos antibióticos mais modernos. Número 3. O figo. Um rei condenado, um profeta e uma pasta que a ciência finalmente entendeu. Isaías 38:21. O rei Ezequias está mortalmente doente. Deus instrui Isaías: tomem uma massa de figos e apliquem sobre a ferida, e ele sarará. Segundo Reis 20:7 repete a cena. Não oração isolada, não ritual, uma aplicação tópica de pasta de figo. Ezequias se recuperou. Viveu mais 15 anos. A figueira era a árvore mais cultivada do Mediterrâneo antigo. Os gregos usavam látex de figo verde para tratar furúnculos, exatamente o tipo de lesão que Ezequias provavelmente tinha. O figo contém ficina, uma enzima proteolítica com ação cicatrizante que dissolve proteínas de tecidos necróticos e facilita a regeneração. O látex do figo verde contém as maiores concentrações de ficina, precisamente o que faria mais sentido na prescrição de Isaías. Pesquisas identificaram também psoralenos e bergaptenos com ação contra infecções cutâneas por fungos e bactérias. Figos frescos ou secos no consumo regular. Látex do figo verde aplicado topicamente em verrugas e lesões cutâneas. A figueira é uma das árvores mais fáceis de cultivar no Brasil. A pasta de figo de Isaías foi durante séculos tratada como curiosidade histórica até que a pesquisa identificou a ficina e os psoralenos. Não era fé cega, era observação acumulada. O livro estava certo. O mecanismo é que demorou a ser descoberto. Número 2. O olíbano. Porque todos os templos do mundo antigo queimavam a mesma resina. Êxodo 30:34, Deus instrui Moisés sobre o incenso sagrado, com o olíbano como ingrediente principal. Os magos em Mateus 2:11 o trazem junto com ouro e mirra. Apocalipse 8:3 até 4 anjos oferecem incenso dourado diante do trono de Deus. O olíbano é o aroma mais sagrado das Escrituras, presente do início ao fim da narrativa. Que hebreus, egípcios, gregos, romanos e hindus convergissem independentemente para a mesma resina não é coincidência. É observação paralela de um efeito real. O composto principal é o ácido boswélico, especialmente o AKBA, que inibe especificamente a enzima 5-lipoxigenase, responsável pela produção de leucotrienos inflamatórios, sem os efeitos gastrointestinais dos AINES. O dado que justifica a escolha milenar dos templos vem da neurociência. A queima de frankincense produz incensol acetato, que atravessa a barreira hematoencefálica e ativa canais TRPV3 no cérebro, receptores associados à redução de ansiedade. Os templos antigos eram sistemas de administração de ansiolíticos. Não era apenas devoção,
Era farmacologia. Resina para queima disponível em lojas de produtos naturais. Extrato de boswellia em cápsulas em farmácias de manipulação. O olíbano foi descartado porque não era patenteável. Para inflamação crônica intestinal e articular, o ácido boswellico entrega resultados que os AINES não conseguem sem destruir a mucosa gástrica. Número 1. O isopo. A planta da purificação bíblica era um antibiótico natural, e eles sabiam disso sem saber. 3 momentos fundantes convergem no isopo. Êxodo 12:22. Na noite da Páscoa, ramos de isopo marcam as portas com sangue do cordeiro. Salmo 51:7. Davi clama: purifica-me com isopo, e serei limpo. João 19:29. No Calvário, uma esponja é oferecida a Cristo num ramo de isopo. O Êxodo, o maior salmo de arrependimento. A crucificação, a mesma planta. Isso não é acidente literário. É um fio que percorre toda a narrativa. Era acessível, ubíquo, e poderoso Salomão menciona que cresce nos muros. Hipócrates o prescrevia para a pleurite. Os monges beneditinos o cultivavam em todos os jardins dos mosteiros para infecções respiratórias e como antisséptico. O isopo contém carvacrol e timol, 2 fenóis, com a documentação científica mais extensa entre os compostos de plantas medicinais. O carvacrol tem ação antimicrobiana de amplo espectro contra bactérias, fungos e vírus, incluindo cepas resistentes a antibióticos. O timol tem ação broncodilatadora e expectorante documentada. Juntos demonstram atividade contra Staphylococcus aureus resistente à meticilina, Candida albicans e vírus respiratórios. O isopo não era apenas símbolo da purificação, era o instrumento dela. A planta que Davi pediu para ser limpo, que marcou as portas no Egito, que chegou aos lábios de Cristo na cruz, carregava os compostos que efetivamente purificavam e curavam. Eles não sabiam em termos moleculares, mas 3.000 anos de observação os levaram exatamente ao lugar certo. Chá das folhas e flores para infecções respiratórias e tosse. Gargarejo com chá forte para infecções da garganta. Disponível em empórios especializados e online no Brasil. O isopo foi esquecido quando a penicilina tornou desnecessário lembrar qualquer outra coisa. Em 2025, com uma crise global de resistência antibiótica, a planta que purificava as portas no Egito voltou a ser estudada com urgência, porque o carvacrol e o timol funcionam contra as bactérias que derrotaram nossa geração de antibióticos. O livro estava certo sobre o isopo, só ficamos sem ler por tempo demais. Então é isso, 15 ervas, 15 passagens das Escrituras, e em cada uma delas a mesma descoberta, o que os profetas, os sacerdotes, os agricultores e as mães do mundo bíblico documentaram ao longo de milênios. A ciência moderna está chegando aos mesmos lugares por caminhos completamente diferentes. Não era fé cega, não era superstição, era observação acumulada de um povo que não podia se dar ao luxo de usar o que não funcionava. O isopo tem carvacrol, o figo tem ficina, o olíbano tem ácido boswellico e incensol acetato, o alho tem alicina, a linhaça tem lignanos em concentrações que nenhum outro alimento vegetal alcança. A mirra funciona contra as bactérias que derrotaram nossos antibióticos mais modernos. Isso não é folclore, é mecanismo, é composto, é resultado documentado. A Bíblia não é apenas um livro de fé, é também o mais antigo formulário médico do mundo ocidental. E essas 15 ervas são as prescrições que a maioria de nós parou de ler. Qual dessas 15 te surpreendeu mais? Foi o isopo, a planta que aparece no Êxodo, no Salmo 51 e no Calvário, e que carrega os compostos que os cientistas estudam hoje contra superbactérias. Foi o olíbano a descoberta de que os templos antigos eram sistemas de administração de ansiolíticos? Ou foi o figo de Ezequias a pasta que a ciência demorou 3.000 anos para entender? Me conta nos comentários, eu leio todos. Se você quer ter acesso real a essas ervas com a qualidade que os estudos testam e que as tradições usavam, os links estão na descrição. Ervas secas de procedência, extratos padronizados e sementes tradicionais para cultivar o que você consome, porque a melhor fonte sempre foi e continua sendo o que você mesmo planta. Os links estão lá. Se você ainda não está inscrito no Sacred Soil, faz isso agora. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho. Até o próximo.